professor Jorge Augusto, explicador virtual e História. Então, tema da nossa aula, o Islã. Vamos continuar ainda passeando, viajando por esse mundo árabe. Vamos ver o que era aqui. Agora nós vamos começar a ver um pouco desse Império Islâmico, como ele se expandiu pelo mundo e até chegarmos aí ao seu fim. Então aqui, a situação política de Maomé. Lembrando que Maomé, ele era profeta da religião, ele recebeu os ensinamentos de Alá através do anjo Gabriel e colocou todos esses ensinamentos no livro que é chamado de Corão. Então Maomé, ele era o profeta da religião. Ele vai envolver a religião com a política e a guerra. Como ele envolve religião, política e guerra? Através do Corão. Lembrando que o livro sagrado ele não contém apenas ensinamentos religiosos, mas sim ele funciona sobre toda a vida do muçulmano, tanto na questão política, na questão social e na questão econômica. Nessa questão de envolver a religião com a guerra, ele tenta o quê? Ele tenta tirar um pouco do peso da guerra e tenta pacificar aí então o mundo muçulmano através da religião. Seu sucesso como governante e guerreiro teve as mesmas consequências para o Islã que a conversão de Constantino I para o cristianismo. Ou seja, ele faz uma comparação de Maomé, a partir do momento que ele une a religião com a vida social, onde o Islã vai se expandir, quando Constantino ele se converte ao cristianismo. Quando o imperador romano se torna cristão, o cristianismo vai expandir. O mesmo acontece com o islamismo, quando Maomé ele faz essa união da vida religiosa com a vida social. O Islã começa a se expandir então a partir dessa junção, dessa união da vida religiosa com a vida temporal. O expansionismo muçulmano. Como vai acontecer essa expansão do mundo muçulmano? Lembrando que essa expansão ocorre através da jihad, uma guerra santa, uma guerra de expansão, onde os árabes eles estão tentando aumentar as suas áreas de influência. Então nós temos aqui a dominação da Península Arábica por Maomé até os limites dos impérios pérsico e o romano. Então nós temos saindo daqui e se espalhando também mais aqui para baixo aqui. A Ásia Menor e o norte da África, o Estreito de Gibraltar, especificamente a Península Ibérica. Então nós começamos com o Islã se expandindo pela África, depois se expandindo pela Arábia, depois se expandindo pela África e chegando até a Europa, principalmente Portugal e Espanha. Tudo através de uma guerra santa, que é a Jihad, uma guerra de expansão territorial. Então há praticamente a formação de um império islâmico que parte da Arábia até conquistar a África e a Europa. Ocorreu a partir de 711 com a travessia das tropas árabes pelo canal de Gibraltar. Então nós temos aqui os árabes atravessando esse estreito, chegando até aqui a Península Ibérica, chegando até a Espanha. Eles vão ocupar várias regiões da Espanha, Portugal e parte da França. Então, o mundo islâmico ele é um mundo que também prega pela expansão, mas não somente uma expansão territorial. O que eles querem é uma expansão da religião. Lembrando que eles querem limpar o mundo da impureza. Por isso, toda essa expansão religiosa, toda essa expansão dos árabes pelo mundo. Vamos ver agora o legado do Islã para o mundo ocidental. Primeiro aqui é que ocorre um intercâmbio cultural e científico. Os conhecimentos científicos e culturais do Ocidente e do Oriente eles começam a se entrelaçar a partir do momento em que o mundo muçulmano ele está se expandindo. Então nós temos trocas de experiências aqui na questão da cultura e na questão da ciência. Alguns aspectos discordantes na forma de interpretar as doenças e tratar os doentes são observados quando comparados ao modelo europeu cristão.
Os muçulmanos, eles tentam impedir que a doença chegue até a pessoa, então eles são mais preventivos. Já no modelo ocidental cristão, a gente tem o costume de esperar a doença chegar para procurar o remédio, para procurar o médico. Então, enquanto o mundo europeu, ocidental cristão, espera a doença, os muçulmanos eles começam a prevenir a doença antes que ela chegue. Um outro legado aqui dos muçulmanos, a matemática, com a introdução do número zero, que vai ajudar nos cálculos. A mecânica celeste, o astrolábio, vai ajudar muito na navegação e no estudo dos seres aí celestes. A linguística, com mais de 600 vocábulos, almofada, alfajor, tudo que é palavra que tem al na frente é vocábulo árabe. Então, qualquer palavra que tem o prefixo al é uma característica herdada aqui desse mundo árabe. Na agricultura, na química, com os alquimistas, então praticamente todo esse intercâmbio cultural e científico vai se dar muito aqui, ó, nos campos do saber, aonde nós temos total influência do mundo árabe sobre o conhecimento do Ocidente. O mundo apresentado por Maomé. Como que Maomé tentou apresentar o mundo através da sua religião? Ele vai apontar para uma forma de governo autocrática, ou seja, uma centralização administrativa, onde ele é o chefe religioso e ele é o chefe militar. Tanto é que ele deixa isso bem claro no Corão quando ele faz a junção da vida religiosa com a vida política, social e econômica. É uma religião também totalmente centralizadora, onde o líder religioso ele é o centro de todas as decisões, principalmente de integração filosofal entre cientificismo e religiosidade. Ele está dizendo aqui que o Islã ele faz essa junção da ciência com a religião. Ele não separa a ciência da religião. Ele faz uma discussão entre ciência e religião, porém ele coloca no meio da religião islâmica que não é possível separar a fé da razão. Tanto é que se formos voltar na divisão dos sunitas e dos xiitas, os sunitas eles usam a fé e a razão, eles sabem interpretar o Corão, enquanto os xiitas usam apenas a razão e praticamente são os extremistas religiosos que fazem atentados terroristas direto. O êxito do islamismo. Aonde o Islã ele vai encontrar um êxito? Na interpretação do divino, ou seja, buscar a conhecer a Deus, buscar a conhecer Alá, já que todos os ensinamentos de Alá está presente no Corão, é onde os muçulmanos têm um contato maior com a divindade, e essa dicotomia, ciência e religião, essa discussão entre a ciência e a religião, eles conseguem viver sem separar a ciência da religião. Eles discutem os ensinamentos científicos e discutem os ensinamentos religiosos. Isso aqui são dois fatores que vão contribuir para o sucesso dessa religião. Sempre a busca do conhecimento do divino e a ciência e a religião que acabam por se completar. O Império de Maomé ele é um império que vai durar por quase cerca de 800 anos. Mesmo após a morte de Maomé, o mundo muçulmano ele continuou se expandindo. Então era a ideia principal do Islã também é conquistar novos territórios para manter a religião viva. Essa religião, o Império Muçulmano, o Império de Maomé, só vai chegar ao fim perto do século XV, quando os mouros foram expulsos aqui do território europeu. Quando os mouros foram expulsos de Portugal, Espanha e França, durante a época das Cruzadas, onde foi o período da Guerra da Reconquista, onde nós tínhamos o território conquistado por muçulmanos, ele acaba sendo tomado aqui pelas Cruzadas e os cristãos conquistam novamente a terra. Então, com a extinção do último reduto imperialista muçulmano, chega assim o fim do Império de Maomé, aonde os islâmicos são expulsos do continente europeu
E todo esse império que se expandiu pela África, pelo Oriente e pela Europa, ele é tomado seu território pelos cavaleiros aí das cruzadas. Então terminamos assim o nosso assunto sobre o Islã. Muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro.